Uma boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande para nós ter aqui conosco o professor Fernando Lang da Silveira. O professor Fernando Lang possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente, o professor Fernando é professor titular aposentado e professor colaborador convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vasta experiência na área de física, com ênfase em pesquisa e ensino de física, atuando principalmente nos temas de métodos quantitativos aplicados à pesquisa, história e filosofia da ciência, tópicos em física geral. Além de trabalhar também na graduação, é docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de física do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gerencia o Pergunte ao CREF, que, na verdade, é o tema do seu seminário de hoje também. Professor, muito obrigado, uma vez mais, pelo senhor ter aceito o nosso convite, e a audiência é sua. Bem, eu agradeço a possibilidade de estar aqui falando para vocês. Né? O tema da minha palestra, conforme foi divulgado, todos os assuntos que eu tratar aqui, eles estão num capítulo de um livro que está disponível no ResearchGate. Tá? Além disso, todos esses temas também estão tratados em postagens do nosso site, do Pergunte ao Centro de Referência para o Ensino de Física. Antes de entrar no tema propriamente dito, uma rápida propaganda do nosso site. Aqui vocês veem a página de entrada, tá? No site, com as 4 últimas postagens. Nós temos atualmente 1.400 postagens, com um total de 8 milhões de visualizações. E atualmente, no site, acontecem de 5 a 10 mil visualizações diariamente. Tá? Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer a sua pergunta. Tá? E que então vai receber uma resposta de alguém do Instituto de Física ou até de gente de fora do Instituto de Física. O nosso amigo aí, o Carlos Aguiar, que está assistindo, né, já respondeu a alguma postagem no site. Tá? Então, deixo aí o convite para quem não conhece o site, dar uma entrada e olhar o que nós temos aí. Bom, eu vou falar de 3 tópicos relacionados com a luz do Sol. O primeiro dele diz respeito a manchas de luz arredondadas embaixo das árvores, no chão embaixo das árvores. Aqui vocês podem ver uma fotografia da calçada no corredor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus do Vale. O sol estava elevado, passando entre as folhas das árvores, e aí então nós vemos aí as tijoletas, em cima dessas tijoletas, manchas arredondadas. As pessoas, de um modo geral, têm dificuldade de enxergar, é mais fácil enxergar essas manchas aqui na fotografia. Aqui na fotografia não dá para escapar, eu acho que ninguém consegue escapar de não ver manchas redondas no chão. Tá?
Agora, quando as pessoas passeiam debaixo das árvores, elas tendem a não ver. E eu digo isso porque eu já levei pessoas no lugar onde essas manchas acontecem e as pessoas têm muita dificuldade de enxergar. Tá? Porque a gente enxerga não só com as nossas imagens na retina, mas com toda a nossa bagagem teórica. E não é intuitivo que apareça manchas redondas, porque, afinal de contas, os espaços entre as folhagens, obviamente, não são redondas. Tá? Então, eu vou mostrar outras imagens. Tá? Aqui é um caminho no parque, aqui em Porto Alegre, no Parque da Redenção, tá? E está cheio de manchinhas redondas. Observem que tanto nessa foto quanto na foto anterior, as manchas têm aproximadamente todas elas o mesmo tamanho. Tá? Em algumas regiões, tem muitas manchas superpostas. Mas tem locais aqui onde aparece uma mancha bem separada. Tá? Aqui outro local, no Parque da Redenção. Aí, até para ter uma ideia do tamanho das manchas, nesse caso, eu coloquei os óculos de sol, eu coloquei no chão para a gente ter uma ideia do tamanho das manchas. Né? Essas manchas são da ordem do tamanho das lentes nos óculos, nesse local. Tá? Já em outro local, elas são bem maiores, tá? Mas está populado de manchinhas redondas. Tá? Lá num outro local, eu encontrei manchinhas redondas pequenininhas. Mas, de novo, cheio de manchinhas redondas. E aí a questão interessante, o que são e por que essas manchas são redondas? O que seriam essas manchas redondas? Bem, a gente conhece a câmara escura com orifício. Basta a gente ter uma câmara escura com um pequeno orifício, e na parede, no fundo da câmara, é conjugada uma imagem do objeto que está lá na frente do orifício. Agora, o objeto é o Sol. E o orifício é o espaço entre as folhas. E aí, no chão, aparece uma imagem do disco solar. Vai aparecer no chão. Quer dizer, a teoria subjacente a esse efeito interessante é a teoria da câmara escura. A condição para que apareça uma imagem do Sol aqui no chão é que o tamanho do orifício seja pequeno comparado com a distância onde eu estou vendo a luz do Sol chegar. Se o espaço por onde está passando a luz solar for muito menor do que a distância que separa o local onde está aparecendo a mancha, a gente terá uma imagem do disco solar. Então, não é qualquer espaço na ramagem entre as folhas que é capaz de produzir a manchinha redonda. Tem que preencher essa condição geométrica de que esse espaço seja pequeno comparado com a distância, onde eu estou enxergando a imagem. E aí, algumas coisas interessantes a respeito dessas manchas. Preenchida essa condição, o tamanho da mancha não depende do tamanho do orifício. Se o orifício for pequeno, então eu vou ter uma mancha que é a imagem do Sol, e o tamanho da mancha não depende
do tamanho do orifício depende apenas da distância ao orifício. Dá para se demonstrar, para cada metro de distância, separando o orifício do local onde a imagem aparece, a imagem terá aproximadamente 0,9 centímetros de diâmetro. Tá? Poderemos arredondar para 1 centímetro. Para cada metro, 1 centímetro. Tá? Quer dizer, se aparecer uma mancha da ordem de 4,5, 5 centímetros no chão, tá? A gente sabe que o orifício se encontra a 5 metros de distância. Tá? Essa é a geometria que está subjacente a esse efeito interessante. Tá? A mancha, o tamanho da mancha não depende do tamanho do orifício, e o tamanho da mancha é tanto maior quanto mais longe do orifício estiver ocorrendo essa mancha. Aí, dado esse conhecimento teórico, tá, é fácil justificar por que as manchas que estão aparecendo, por exemplo, nessa foto aqui, tá, são todas elas com aproximadamente o mesmo tamanho. Tá? Porque os orifícios estão lá em cima, na árvore, tá? E os orifícios estão equidistantes aqui da calçada. Então, vão aparecer manchas, aproximadamente todas elas com o mesmo tamanho. Tá? Algumas são mais iluminadas do que a outra, porque é isso que o tamanho do orifício determina. Tá? Se o orifício for pequeno, o tamanho do orifício só regula a quantidade de luz que passa pelo orifício. Se passar mais luz, nós vamos ter uma mancha mais brilhante. Aliás, sobre essa foto, eu tenho a dizer o seguinte: quando eu fiz a foto, eu enxergava muito menos manchas do que vocês estão vendo aqui na fotografia. Porque o sensor da minha câmera fotográfica é muito mais sensível do que a minha retina. Quer dizer, quando eu olhei a foto no computador pela primeira vez, apareceram muito mais manchas. Eu só via as manchas mais claras. Essas manchas mais escuras eu não enxergava. Tá? Ok? Mas é possível discernir a olho nu, tá? Manchas mais claras e manchas menos claras, e essas estão relacionadas, então, com o tamanho do orifício. Aqui eu tenho uma imagem feita aqui na minha casa, tá? Onde a luz do sol passa por um pequeno orifício numa porta, depois eu mostro esse orifício, tá? E aí, lá uns 4 ou 5 metros de distância, a luz incide sobre um armário. E aparece aí a imagem do disco solar. Aliás, aqui dá até para ver, eu cheguei a ver em alguns dias, as nuvens passando na frente do disco solar. Dava para ver as nuvens se movendo. Nessa foto não tem nada disso, porque era um dia de céu completamente descoberto. Aqui mais de perto a imagem. E o mais interessante, e isso é o contraintuitivo de toda essa discussão, é de que essa forma que está aparecendo aqui não depende da forma do orifício. Até porque o orifício, eu tenho aqui uma fotografia do orifício, o orifício era retangular. Ele era retangular, mas ele estava preenchendo a condição de que as dimensões desse pequeno orifício retangular era muito menor do que a distância onde a luz estava incidindo nessa gaveta. E aí, então, está preenchida a condição para aparecer uma imagem do disco solar. Bom, agora o mais interessante dessa discussão é que se a gente
estiver durante um eclipse do Sol, tá? Então essas manchas devem se apresentar com a forma do disco solar eclipsado. Tá? Eu sabia disso teoricamente e já tinha visto muitas fotos na internet sobre esse efeito, tá? Mas eu nunca tinha o visto. Tá? Estava esperando a oportunidade de acontecer um eclipse para fotografar o efeito durante o eclipse. Tá? Então, agora é o seguinte, tá? Quer dizer, normalmente o Sol tá completamente descoberto, tá? Aí eu tenho a imagem redondinha. Tá? Agora, durante o eclipse, deve aparecer essa mancha em forma de luna. Tá? Em forma de luna. No dia 11 de setembro de 2007, houve um eclipse parcial do Sol, né, que foi visto aqui em Porto Alegre por volta das 8h30 da manhã. Tá? E então, nesse horário, eu estava lá no campus do Vale da Urdes, fotografando. Tá? E aqui vocês têm uma parede, tá, onde está cheia de manchas em forma de lunas. Tá? Eu estava fotografando essa parede e passou um colega meu e perguntou, Fernando, o que tu está fotografando aí? Tá? Porque esse meu colega não é astrônomo, né? Se ele fosse astrônomo, ele tinha a obrigação de saber que naquele momento estava acontecendo um eclipse. Tá? Ele não sabia, né, do eclipse. Até porque um eclipse parcial, se a gente não sabe que ele acontece, dificilmente se observa o eclipse, né? Porque a variação da iluminação do Sol durante um eclipse parcial, como esse aí, que cobriu cerca de 30% ou 40% apenas do Sol, né? Produz uma mudança na iluminação que é uma nuvem passando na frente do Sol faz o mesmo efeito. Né? Então, se as pessoas não sabem que está acontecendo um eclipse, né, que era o caso dele, aí eu disse para ele, está acontecendo um eclipse. Ele estava olhando para o lugar onde eu estava fotografando. Eu disse, está acontecendo um eclipse, olha a forma das manchas, tá, em cima da parede. Aí ele enxergou. Tá? Ele enxergou, tá? Porque ele sabia, inclusive, teoricamente, e também já tinha visto fotos, tá? E aí ele viu. Tá? Mas esse episódio é interessante para mostrar que a gente não enxerga só com as nossas imagens na retina, porque as imagens que ele tinha na retina eram exatamente as mesmas antes e depois de eu dar informação para ele. Tá? No outro dia, eu estava mostrando exatamente essa foto aqui por um colega, que nós estávamos na frente do computador, e um outro colega nosso abriu a porta da sala e disse assim, o que vocês estão olhando? Eu disse assim, olha só essa parede. Esse meu colega olhou e fez o seguinte comentário, os tijolos foram bem sentados. Daí eu disse, não, mas não é isso que nós estamos olhando nessa foto. Aí expliquei para ele, aí ele enxergou. Tá? Porque as pessoas não estão preparadas para enxergar as manchinhas redondas, tá? E muito menos preparadas para enxergar as manchinhas em forma de luna durante o eclipse. Aqui outras fotos ainda feitas naquele dia, lá no dia 11 de setembro de 2007. Tá? Aqui um conjunto de fotos feitas em 26 de fevereiro de 2017. Tivemos um eclipse parcial também. E essa foto foi feita por um ex-aluno meu, que está aí no interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Aqui fotos que nós fizemos em Porto Alegre, tá, durante o eclipse.
Agora, um outro fato interessante. Espelhos podem ser imaginados como orifícios. Só que orifícios que não deixam passar a luz, refletem a luz. Tá? A luz chega no orifício e volta. Tá? Ou seja, com espelhos também é possível conjugar a imagem do Sol. Tá? Aqui vocês veem uma fotografia de um grande espelho, tá? É um grande espelho que foi coberto com uma máscara de papel, onde intencionalmente a gente fez 3 orifícios com uma geometria qualquer. Tá? E aí está o meu colega o Rolando Ax, está segurando o espelho, tá? E refletindo a luz do sol em cima de uma parede. Tá? E aqui vocês veem o que a gente está obtendo em cima da parede. Tá? 3 manchinhas redondas, tá? Cada uma delas conjugada por um desses pequenos orifícios. Tá? Aqui eu consegui captar, porque o meu colega está com o espelho próximo da parede, eu consegui captar, inclusive, o espelho. A luz vem vindo lá, reflete no espelho e é jogada em cima da parede, e aí aparecem as 3 manchinhas, tá? Separadas. Tá? Na imagem anterior, vocês viram que as 3 manchinhas já tinham superposição. Tá? Qual é a diferença? É a distância. Tá? É a distância que separa o espelho do lugar onde as imagens estão aparecendo. Tá? Conforme o espelho se afasta, cada uma dessas manchinhas aumenta o seu diâmetro. E aí elas acabam se superpondo, como a gente viu nessa foto. Tá? Então, durante um eclipse, também é possível ver o Sol eclipsado usando desse estratagema de utilizar um pequeno espelho. Tá? Naquele eclipse de 11 de setembro de 2007, tá? Um aluno segurou um pequeno espelho a cerca de 5 metros de uma parede. Eu coloquei ainda na parede uma folha de papel branco para melhorar, tá, o contraste, e aí dá para ver a imagem do Sol eclipsado, tá, conseguido com o espelho. Tá? Aqui diversas fotos, todas elas mostrando imagens conseguidas com espelho, tá? No eclipse de 26 de fevereiro de 2017, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. E um amigo de Curitiba fez essa foto interessante, tá? Onde ele usou uma escumadeira. Tá? Usou uma escumadeira, tá? E aí, em cada orifício, que são redondinhos, né, aparece uma luna, né, ao invés de aparecer um orifício redondo. Né. Depois disso, né, vejam que linda essa imagem, é um eclipse nos Estados Unidos, né, em que alguém também fez uma imagem, né, a partir, aqui dá para ver nitidamente, né, o escorredor de massa, provavelmente, né, projetando lá em cima da parede as imagens do disco solar eclipsado. Bom, esse era o primeiro assunto que eu tinha para tratar. Eu não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta agora. Bom, professor, nós, nesse momento, não temos nenhuma inscrição no chat com uma pergunta específica. Então, eu aproveito para dizer que, se as pessoas quiserem, elas vão registrando
a sua vontade de fazer perguntas no chat. Se quiserem que eu leia, porque estão com problema de áudio, falem, por favor. Do contrário, basta escrever. Eu tenho uma pergunta. Bom, professor, eu tenho elogios, mas vou deixar para o final. São imagens realmente maravilhosas. Muito bom. Ok, então eu passo para o próximo tema, tá? Que trata de um efeito muito interessante que a gente batizou esse efeito com o nome de a atração entre as sombras. Tá? É verdade que as sombras se atraem? É verdade, eu vou mostrar para vocês. O efeito acontecendo. Aqui eu tenho uma sequência de fotos. Tá? Eu mesmo estou fotografando a sombra da minha cabeça. Tá? Aqui acima da sombra da minha cabeça, a gente tem a sombra da aba do alpendre, tá? Que está bem mais distante. A aba do alpendre está bem mais distante dessa calçada do que a minha cabeça está da calçada. E aí eu vou aproximando a cabeça da sombra da aba do alpendre, né? E um efeito inusitado acontece. Né? Surge uma protuberância aí na minha cabeça e prematuramente aquele espaço é preenchido. Tá? Ok? Dá para ver que o preenchimento do espaço, né, ele acontece antes do que a gente poderia esperar. Tá? Esse é o chamado efeito de atração das sombras. Eu mostrava esse efeito por um colega meu, lá do Instituto de Física. Quando ele viu, ele deu uma risadinha e fez o seguinte comentário: Fernando, a luz do sol revela coisas que às vezes a gente não sabe sobre a gente mesmo. Tá? Aí, aí eu entrei na brincadeira e disse: não, então tu te coloca aqui, vamos ver se contigo também não acontece a mesma coisa. Tá? Mas o interessante desse efeito, tá? Porque aqui o efeito está acontecendo na sombra da minha cabeça. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra sequência de fotos, tá? Em que vocês veem aqui, isso aqui é a sombra de uma coluna de concreto. Tá? A sombra de uma coluna de concreto. E aí, quando a sombra da minha cabeça se aproxima da sombra da coluna, a sombra da coluna é que é atraída pela minha cabeça. Tá? Então, às vezes, na primeira sequência de fotografias, eu mostrei o efeito acontecendo na minha cabeça e agora o efeito está acontecendo na coluna de concreto. Tá? Talvez seja a força do pensamento, né, que deforma a coluna. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo do efeito. O mesmo vídeo com alto contraste, para a gente observar melhor o que está acontecendo. Bom, então esse é o interessante efeito da atração das sombras. Agora vamos para a explicação desse efeito. A explicação desse efeito é estritamente ótica geométrica. Tá?
É um efeito que tem a ver com o fato de que o Sol não é uma fonte pontual. Tá? Apesar do diâmetro angular do Sol ser pequeno, ser só 0,53 graus, tá? Mas é esse tamanho angular do Sol que é responsável pelo efeito. É um efeito estritamente geométrico. Tá? Então vejam o seguinte: a luz que chega aqui na Terra, tá? Frequentemente a gente representa a luz solar como constituída por raios paralelos. Isso é quase verdade. Tá? Os raios aqui chegam quase paralelos, tá? Porque raios que vêm de pontos diametralmente opostos da borda do Sol, eles chegam aqui com uma divergência de 0,53 graus. Então, não é rigorosamente verdade que a luz solar chega na Terra como raios paralelos. Eles chegam como raios quase paralelos. Né? Eu exagerei aqui para poder representar, eu exagerei esse ângulo. Né? Esse ângulo é só 0,53 graus. Mas o que determina, então, o fato de que a luz solar é constituída por raios divergentes? De que quando a gente tem um obstáculo para a luz do Sol, tá? A gente vai encontrar uma região de sombra, vai encontrar uma região de penumbra e depois uma região de iluminação plena. Ou seja, todas as sombras são... todas as sombras têm uma região de penumbra. Né? Acho que vocês conseguem discernir, eu consigo ver aqui na minha imagem, tá? Uma região de penumbra na beira da sombra da aba do alpendre. Também consigo discernir essa região de penumbra em roda da minha cabeça, na sombra da minha cabeça. Tá? Aqui eu marquei, aumentei um pouco o contraste para a gente ver melhor, tá? E aí eu tenho uma ideia do tamanho da região de penumbra. Bom, de novo aquele número que eu... aquela relação geométrica que eu falei a respeito do tamanho da imagem do Sol vai aparecer aqui novamente, tá? A extensão da região de penumbra é de cerca de 0,9 centímetros para cada metro de distância que separa o objeto que está produzindo a sombra do lugar onde a sombra está sendo produzida. Tá? Então, pelo tamanho da região de penumbra, se pode, inclusive, inferir que a aba do alpendre está mais distante da calçada onde está acontecendo a sombra do que a minha cabeça. Tá? Mesmo que eu não soubesse isso, né? Eu sei porque eu estava lá fazendo a foto, mas mesmo que eu não soubesse isso, bastaria olhar para o tamanho da zona de penumbra para inferir sobre isso e até poderia fazer uma avaliação de quanto mais longe está a aba do alpendre do que a minha cabeça dessa região. Tá? Bem, então o que acontece? Tá? A gente tem uma região de sombra, tem uma região de penumbra. E se a gente fizer um gráfico da iluminação, tá? A partir aqui de dentro da sombra, tá? Vamos imaginar que a gente está se aproximando da borda da sombra. Né? Então, o que vai acontecer? A gente vai passar da região de sombra para uma região de penumbra, tá? Onde a iluminação está crescendo. Né? Aqui embaixo vocês veem uma representação do que está acontecendo com o Sol. Tá? O Sol está ficando descoberto, né,
dentro dessa região de penumbra, tá? Até atingir a região de iluminação plena, quando o solo, então, está completamente descoberto. Tá? A forma dessa curva aqui é em forma de S. Tá? Dá para demonstrar, inclusive, qual é a expressão analítica dessa curva aqui. Mas é uma curva, assim, em forma de S, em que a iluminação vai crescendo até atingir o seu valor máximo. Bom, agora aqui vocês veem dois obstáculos. De novo, aquele ângulo de 0,5 graus foi extremamente exagerado. Tá? Dois obstáculos que estão produzindo sombra, um aqui no lado esquerdo da figura e outro lá no lado direito da figura. E tem aqui toda uma região de penumbra. Tá? Tem toda aqui uma região de penumbra. Tá? Esses dois obstáculos já estão suficientemente próximos para que nunca nessa região o disco solar esteja completamente exposto. Tá? Eles já estão suficientemente próximos, dá para ver por essa representação aqui embaixo, tá? De que nunca o disco solar está completamente exposto. Mas aquele efeito interessante não está acontecendo aqui ainda. As duas regiões de penumbra já se superpuseram, mas aquele efeito de atração ainda não está se manifestando. Eu vou mostrar agora como acontece o efeito de atração. Tá? E, portanto, eu agora vou simplificar a minha representação, onde eu represento só a região de sombra e de penumbra do obstáculo 1. Tá? E imagino o obstáculo 2 se aproximando daqui, na horizontal. Tá? O que vai acontecer? O obstáculo 2, de repente, ele vai interceptar luz, tá? Que estava chegando nessa região aqui, que é a região de penumbra, né? Ele interrompe a luz que chega ali, e o que eu vejo? A sombra avança. Tá? Essa é a explicação para esse efeito interessante da atração das sombras. Assim que a gente pode estabelecer, inclusive, uma lei, a lei da atração das sombras. Qual é a sombra atraída? É aquela que se encontra mais próxima do objeto que produz a sombra. Tá? No início eu mostrei o efeito acontecendo ora na minha cabeça, ora na coluna de concreto. Tá? Qual é a diferença? É simplesmente a distância, que a minha cabeça e o outro obstáculo se encontram daquela região. Se a gente manipula convenientemente essas distâncias, a gente pode produzir o efeito ora num lugar, ora no outro lugar. E esse efeito não acontece só com a luz do sol. Aqui nós vemos o efeito acontecendo no laboratório. Tá? Com uma fonte luminosa no laboratório, tá? Porque todas as nossas fontes são extensas. Tá? E em qualquer fonte extensa, o efeito deve acontecer. Tá? O que vocês estão vendo aqui é a sombra de uma bola, tá? E aqui a sombra de uma placa. Tá? Ambos estão próximos da parede do laboratório. Do outro lado do laboratório está a fonte luminosa que está iluminando essa cena. Tá? E aqui dá para ver o efeito acontecendo também. Aqui um pouco mais de perto. Prematuramente, o interessante é que prematuramente esse espaço é preenchido. Ok, se alguém tem alguma pergunta. Então, professor, houve uma pergunta aqui no chat que, de alguma maneira, já foi respondida por você, né? O Rodrigo Ozella aqui, que é da nossa estudante de doutorado em teoria quântica de campos aqui da nossa universidade, mas é uma pessoa ligada à divulgação científica e ensino de física, está colocando aqui a diferença sobre a qual é deformada primeiro está relacionada
com qual se apresenta mais próxima da fonte de luz? Quer dizer, ele mesmo já inferiu a resposta. Exatamente. Eu queria dizer, esse é surpreendente. Esse eu não tinha ainda visto nenhuma exposição sobre o assunto. O do eclipse já tive a oportunidade, mas esse é fantástico, realmente impressionante. Deixa eu contar rapidamente a história de como a gente acabou deslindando esse mistério, né? Porque o que aconteceu é o seguinte: um dia de tarde, lá no Instituto de Física, um aluno me mostrou o efeito. E eu não conhecia o efeito. E eu fiquei intrigado e ele queria saber por que o efeito acontecia. Aí eu disse, olha, tu aguarda um tempo aí que eu vou te dar uma resposta. Eu estava indo para casa, né? E aí eu pensei, pô, esse efeito deve estar naquele livro excelente do Minnaert, tá? Que é um clássico sobre luz, cor ao ar livre. Tá? Como eu tinha um livro, eu fui procurar lá. Não encontrei nenhuma referência no livro do Minnaert, não encontrei nada. Tá? Outra literatura que eu tinha aqui também não encontrei nada. Comentei com um colega meu, isso era final de tarde, comentei com um colega meu por telefone, tá? E esse colega em seguida saiu para a rua e confirmou o efeito e também ficou intrigadíssimo com o efeito. Tá? Bom, naquele dia de noite, eu resolvi o problema. Tá? Eu cheguei nessa teoria que eu apresentei aí para vocês. Só que estava me faltando a fazer o teste. Tá? Porque o teste seria exatamente em que lugar acontece o efeito. Tá? Se a minha teoria está certa, eu seria capaz de predizer o local onde o efeito acontece. Tá? Aí então já tinha a solução, mas eu queria fazer o teste, só que de manhã cedo aqui não tinha sol. Esse meu colega, que mora num bairro distante do meu, tá? Saía de manhã cedo com um cachorro para passear. Quando ele retornou para casa, eu sabia a hora que ele mais ou menos retornava, eu liguei para ele e disse para ele, Rolando, acho que já descobri a razão do efeito. E eu, inclusive, tenho uma previsão sobre em que sombra deve acontecer. Eu estou esperando o sol aqui para testar. Aí ele me disse, respondeu por telefone, acontece na sombra que está mais próxima do objeto que a produz. Ou seja, o Rolando saiu naquele dia de manhã cedo e experimentou e observou o que eu estava esperando para fazer o teste aqui. Tá? Depois o sol chegou aqui e eu confirmei. Então, essa história, tá, da nossa descoberta, tá, do efeito da atração das sombras. Bom, eu vou passar para um outro efeito, que é o último, que eu preparei, que se chama o encolhimento das sombras. A nossa experiência sobre sombras com fontes luminosas, do tipo lâmpadas, velas, nos levam a concluir que quando aumenta a distância entre a sombra e o objeto que lhe corresponde, o tamanho da sombra aumenta. Aqui, por exemplo, nós vemos a sombra da mão da minha colega, que inclusive a gente escreveu um artigo sobre esse efeito de encolhimento das sombras, né? É a professora Maria de Fátima, astrônoma. Ela botou a mão em cima da lâmpada lá na casa dela e projetou a sombra no teto. Né? E isso aqui tem 1 metro, né? Essa sombra é enorme.
Então, a nossa experiência com sombras assim, dentro de casa é sempre essa, que a sombra aumenta de tamanho, conforme a gente vê a sombra mais distante. Entretanto, com a luz do sol acontece o contrário. Tá? Aqui vocês veem uma sombra minha, eu mesmo estou fotografando a minha sombra, numa parede próxima, isso é perto do amanhecer, um pouco, o sol está baixo ainda no céu, tá? Aqui em Porto Alegre, lá no Campos do Vale, tá? Eu fui numa parede e fiz essa imagem. E depois eu corri, tá, para um outro local onde eu sabia em que eu poderia obter uma imagem distante. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a minha sombra, tá? A uma distância grande, tá? Talvez cerca de 10 metros de distância. Tá? Não é fácil encontrar um local para fazer uma foto como essa. Tá? Na verdade, para fazer essa foto, eu tive que ir para o andar de cima. E a foto apareceu, a sombra apareceu lá embaixo. Um colega meu, quando viu essa foto, deu uma risada e disse assim: Fernando, isso aqui prova que eles já estão entre nós, tá? Porque isso aqui é a sombra de um ET, tá? É a sombra de um ET. Tá? E, e, na verdade, sou eu exatamente a mesma pessoa, tá? Agora com essas duas sombras diferentes. Tá? Professor Fernando, por falar em sombras e penumbras, o dia já está avançando e a sua imagem já está ficando muito penumbral. Então, se você tiver uma luz da sua casa, talvez a gente consiga ver a sua face melhor, mas isso fica a seu critério. Tá bom, tá bom. Eu vou é que aqui já está... Melhorou um pouco? Perfeito, perfeito. Pode continuar. Muito obrigado. Desculpe a interrupção. Tá bom. É que aqui já está anoitecendo. Né? Então, sombra próxima, né? Se a gente conhece a pessoa, até consegue discernir quem é que está sendo representado nessa sombra. Né? Agora, quando a sombra aparece lá distante, né, ela aparece notoriamente deformada. Isso aqui, de novo, tem a ver com o fato de que o Sol é uma fonte extensa, né, e que tem um diâmetro angular de 0,53 graus. Né, e isso determina que um obstáculo sempre produzirá uma sombra que é menor do que o tamanho do obstáculo. Tá? Ok? Porque a luz que chega aqui se apresenta como raios levemente divergentes, 0,53 graus. Então, é fácil de entender por que as sombras aparecem encolhidas. É possível demonstrar facilmente, tá, que essa região de sombra ela se estende até cerca de 108 vezes o tamanho do obstáculo. Tá? Seja L o tamanho do obstáculo, a região de sombra aqui, tá, ela vai até 108 vezes. Além dessa distância, a gente só tem penumbra. Tá? Não tem mais a região de sombra ou de umbra, né, como às vezes se denomina, essa região onde pouca luz ou nenhuma luz direto que vem do Sol está chegando. Então, isso aqui é fácil demonstrar, né? Esse 108 aparece, né, por causa desse ângulo de 0,53 graus. Bom, isso tem implicações interessantes, bem conhecidas no domínio da astronomia, né, que é a questão dos cones de sombra. Né? Aqui a gente tem uma representação, né, do cone de sombra produzido pela Terra e a Lua passando pelo cone de sombra da Terra, e então produzindo um eclipse lunar. Né?
o interessante, né, é que, como a órbita da Lua não é circular, às vezes a Lua pode chegar a estar 65 raios terrestres de nós, e outras vezes ela pode estar 56 raios terrestres, né? Pode acontecer algum eclipse do Sol, tá? em que ele não seja percebido em nenhum lugar da Terra como total, simplesmente porque o cone de sombra da Lua não atinge a Terra. Tá? Para que o cone de sombra da Lua atinja a Terra, ele deve estar... Vejam, qual é a extensão do cone de sombra da Lua? É cerca de 58 raios terrestres. Tá? 58 raios terrestres. Né? Então, aqui nós estamos a 65, não vai chegar lá. Né? Mas se a Lua tivesse próxima do seu perigeu, né? O cone de sombra atinge a superfície da Terra. Né? Então, essa discussão, ela está bem posta, né, em textos de astronomia. O que foi surpreendente para Maria de Fátima, minha colega, né, quando a gente escreveu esse artigo, é que ela disse, Fernando, é claro que eu sabia desse efeito com a luz do Sol, no caso dos eclipses, né, mas nunca tinha me dado conta que isso acontece com qualquer objeto que esteja produzindo sombra aqui na Terra. Né. Bom, vejam que a sombra da Lua na Terra sempre vai ser encolhida, né? Vai ser muito encolhida e ela terá no máximo 250 quilômetros de diâmetro, tá? Por causa desse efeito de encolhimento. Bom, isso é bem conhecido. Aqui eu tenho uma imagem para representar a sombra da Lua no eclipse de 1994, passou aqui pelo sul de Santa Catarina. A gente, aqui em Porto Alegre, não teve eclipse total. Tá? A gente se deslocou lá para Santa Catarina para perceber o eclipse total. Mas, então, esse efeito, né, ele acontece não só com objetos astronômicos, né? O interessante é que ele acontece aí com as nossas sombras. Né? E está aqui, ó, de novo, tá? A minha sombra aparecendo na parede próxima, e quando ela aparece lá na parede distante, tá? A região de penumbra é muito larga. A região de penumbra entra para dentro da região de sombra. Tá? Aqui na região do meu pulso, nesse momento, já é só penumbra. É só penumbra. Tá? Em outras regiões, a gente até tem sombra. Tá? Aqui uma outra foto, tá? Eu projetando sombra numa parede muito distante. Ó. É só penumbra aqui no meu braço, no meu pescoço, tem uma parte aqui do meu corpo mais larga, tá? que ainda consegue botar uma sombra em cima da parede distante. A sombra de um gradeado se desvanece, tá? E se transforma em penumbra. Fácil entender por que isso acontece. Essa região aqui do gradeado está próxima do chão. E aí, então, a gente tem uma sombra bem nítida, mas conforme a gente vai se afastando, o gradeado vai se transformando em penumbra. Aqui outro gradeado produzindo sombras bem nítidas, aqui perto, e praticamente só penumbra nessa região mais distante. A ameixeira está bem próxima da parede. Está bem próxima da parede. Talvez quem conhece um pouco sobre as folhas, reconheça nessa imagem aqui que é uma ameixeira que tá produzindo a imagem, porque aqui as folhas estão bem marcadas, porque a distância é pequena. Mas já essa sombra que vocês estão vendo aqui, que é a sombra de uma árvore
distante, do outro lado da rua, né, ela está projetando lá em cima da parede uma sombra bem difusa. Né? Então, esse efeito está acontecendo aí, né, com as nossas sombras no dia a dia. Né? E essa fotografia é espetacular. Essa fotografia apareceu num site católico, tá? Foi postada lá no site católico. A fotógrafa relata que ela percebeu que o efeito ia acontecer, porque tinha uma nuvem passando por trás do Corcovado, e ela se deu conta que o efeito ia acontecer, ia ser projetada a sombra do Cristo, né, na nuvem. Né? E ela, então, se preparou para fazer a foto e realmente fez a foto. Tá? Havia muita discussão nesse site se essa foto era real ou era fake. Tá? Eu tenho certeza que a foto é real por duas razões. Uma delas diz respeito ao encolhimento da sombra. Tá? Uma pessoa que fosse fazer um Photoshop numa situação como essa, provavelmente colocaria aqui uma sombra bem definida, né? E dá para notar nitidamente o efeito de encolhimento da sombra. Mas existe uma outra razão para eu ter certeza que essa foto não é fake. É a cor da sombra. A sombra é azul. Tá? A sombra é azul. Lá no site religioso, havia diversos comentários sobre a cor. A cor é azul porque é a cor do manto de Maria, coisas desse tipo assim. Tá? Por que é azul? Tá? O que será? Esse é um outro efeito de ótica e de teoria das cores. Né? Por que será que essa sombra é azul? Porque as sombras, para nós, normalmente a gente imagina que sombra não tem a cor. Aliás, o que vocês estão vendo aqui embaixo é a sombra do Corcovado. Tá? Toda essa região escura aqui é a sombra do Corcovado. E por que a sombra do Corcovado, ou mesmo do Cristo, é azul? Porque o Cristo está barrando a radiação solar que vem direta do Sol, que é luz branca, né? Que chega aqui, é espalhada pela nuvem, tá? É branca. Tá? Mas essa região aqui, ela está sendo iluminada por todo o resto do céu, que é azul. Tá? Ou seja, nessa região está chegando luz azul e por isso a sombra não é escura, ela é azul. Tá? Então, tanto por causa da cor, quanto pelo efeito de encolhimento, eu não tenho dúvida que essa foto é uma foto real. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar para vocês e fico, então, agora à disposição para alguma dúvida. Então, professor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e gostaria que todos ligassem os seus microfones para que, então, nós dessemos uma salva de palmas aí, agradecendo pela sua excelente palestra. Obrigado, obrigado. Bom, na sequência, nós temos aqui um comentário. As pessoas que quiserem fazer as perguntas elas próprias podem escrever simplesmente "eu tenho uma pergunta". Né? Mas aqui eu vou um comentário do Diógenes Leão Brasil, que é justamente aquela pessoa que eu falei que é um dos cofundadores do laboratório de demonstrações aqui e que, por suas habilidades, acabou fazendo um laboratório de demonstrações na sua própria escola, que eu já visitei, numa cidade próxima a Belém. Aqui. Ele diz: parabéns, professor Fernando Lang, admiro o seu trabalho na divulgação científica e popularização da ciência. Excelente palestra. Queria a sua opinião sobre o momento atual na divulgação científica no Brasil, do negacionismo científico, terraplanistas, etc. Bom, eu sei, professor, aí eu vou deixar a seu critério, né? Quer dizer, se você já quer entrar nesse assunto, é claro que hoje nós vivemos nessa atmosfera, né, imersa nessa
esse sentimento angustiante do que trata essa pergunta, né? O senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Eu nem sei o que comentar, né, sobre isso, né? Eu estou aí há alguns anos, eu estou no combate aos terraplanistas, né? Mas agora a gente tem muitas classes diferentes de terraplanistas, né? Porque terraplanismo hoje não é só afirmar que a forma da Terra é plana, né? É negar toda a ciência. Eu nem sei o que comentar sobre isso. Um dia desses nós fizemos uma live com eu e o professor Marcos Daione, onde a gente discutiu sobre esse tema, né? Se alguém tiver interesse, pode procurar a live na internet. Certo, professor. Deixa eu aproveitar para falar assim, já que, né, bom, antes nós temos uma pergunta aqui do professor Jorge Castinheiras, é professor aqui da Universidade Federal do Pará. Professor Castinheiras, por favor, ligue o seu microfone. Boa tarde, muito obrigado pela excelente palestra, adorei. Nós vivemos sempre pensando em como mostrar fenômenos físicos com o menor gasto possível, né? Equipamentos mais baratos, né? E então, quando a gente vê como poder explorar o fenômenos do dia a dia, que o gasto é zero, né? É maravilhoso, né? Então, aí eu queria, quando o senhor falou do encolhimento da sombra, né? Já logo comecei a pensar em difração, né? Efeito ondulatório. E a resposta é muito mais simples. Então, é impressionante, né? Que a gente pensa em uma fonte pontual, né? Como é que desvia na borda. Mas, né, o fato de que a fonte não é pontual é muito mais relevante nesse caso. São coisas que nos surpreendem, né? Então, sim. É fascinante. Aí eu acho que poderia perguntar se a gente poderia dizer, nesse caso, que a penumbra da penumbra vai virando sombra, né? Uma coisa assim. A sombra vai virando penumbra, não? Sim. Mas já a penumbra é formada, já não é por uma luz total, mas já por uma penumbra de outro objeto, né? Sim. Que poderia se dizer, de certa forma, que a penumbra dessa outra penumbra já vai virando mais sombra, né? Muito legal. E realmente, né? Agora comentar que o negacionismo não é só científico, é histórico, né? É contra a relação a todo o conhecimento, um ataque a todas as formas de conhecimento. Exatamente. O desafio é maior. Bom, muito obrigado, professor. Excelente palestra. Obrigado. Até mais. Obrigado, professor Cassinheiras. Bom, vindo essa observação de uma pessoa que viveu em Cuba, né, nos anos 80, 90, no auge do regime, né, de Fidel Castro, né, quer dizer, essa sua observação tem ainda mais impacto sobre nós. Mas eu tenho aqui uma observação e uma pergunta do professor Sancleiton Moreira, aqui também da Universidade Federal do Pará. Excelente seminário. Vejo que ainda tenho muito que aprender sobre ótica geométrica. O professor Sancleiton é o nosso decano aqui da pós-graduação em física, né? Não é ensino de física, mas em física. Existem trabalhos sobre as sombras produzidas de estrelas sobre outras estrelas? Não sei. Não saberia dar informação sobre isso. Ok. Professor, assim, enquanto a gente vai a várias felicitações aqui, parabéns, professor, pela excelente palestra, Cassiane Benassi. Cassiane, depois você registra aí de onde você está assistindo a nossa palestra, isso é uma informação importante. Professor, assim, a gente que trabalha com o ensino de física, né, nas universidades, nós somos, então,
a informação chegou aqui, ela é de Cascavel, no Paraná. Está mais próximo do senhor do que da gente aqui, viu? Mas, então, a gente que assim, dá aula para graduação, para formação de professores, nos cursos de licenciatura. Bom, no meu caso, eu estou um pouco afastado disso, porque estou na coordenação da pós-graduação há muitos anos. Mas, assim, fica sempre a pergunta, quer dizer, o que realmente assim, qual é o que a gente deve focar quando a gente, especialmente quando nós ministramos os cursos de física básica, né, física 1, 2, 3 e 4, a gente, muitas vezes, obviamente, na tentação de cumprir todo o programa, não é? A gente quer explorar o máximo possível e, às vezes, acaba não conseguindo explorar em detalhes os conteúdos, com a hipótese de que essa exploração ela foi feita já durante o ensino médio, quer dizer, que aquele professor de física, então, ele vai adquirir ou pelo menos ele adquirir um pouco desses conhecimentos no ensino médio, e ali eu tenho que reforçar aquele conteúdo com uma matemática um pouco mais elaborada, mas, diante da realidade que nós vivemos, onde nesse déficit enorme de professores no ensino médio, e assim, eu diria, falando por baixo, eu diria que 70% dos professores que fazem licenciatura em física hoje em dia não tiveram aulas sistemáticas e os conceitos, portanto, de física básica não foram discutidos, né, e analisados no ensino médio. Então, assim, eu me pergunto se o nosso papel no Brasil de hoje não seria muito mais optar por uma formação mais conceitual de professores nas universidades, nos cursos de licenciatura, do que, digamos assim, revisitar esses assuntos com um nível matemático maior, né, utilizando o cálculo diferencial integral, porque, assim, quase que a gente já pode admitir que as pessoas não visitaram a maior parte desses assuntos no ensino médio. Então, assumindo que esses professores serão professores amanhã, né, quer dizer, eu queria, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu lhe agradeceria. Pois existem, né, já tentativas de escrever, inclusive, livros-textos, né, para ensino médio, assim, com enfoque mais conceitual, né? O nosso ensino de física é altamente matematizado, né? Sem enfocar os conceitos e essas aplicações assim do dia a dia, né? Eu acho que talvez fosse esse o caminho mesmo, né? Não se preocupar tanto em cumprir aquela grade de conteúdos e focar em alguns aspectos assim mais conceituais, né? Até porque nós, em termos de ensino médio, nós não estamos preparando pessoas para fazer física, né? Eventualmente algum deles até vai fazer, né? E nos nossos cursos de graduação acho que falta isso também. Falta muito isso. As aulas são muito teóricas, altamente matematizadas, achando que com a matemática se resolve tudo. Ok, professor. Isso acho que um dos maiores desafios, eu acho, que do ensino de física de hoje, especialmente, né, com essa nova base curricular nacional, em que nós vamos ter removida a obrigatoriedade de física nos conteúdos. Mas, enfim, eu tenho alguns comentários aqui, professor. Sim. A professora Lindalva do Carmo Ferreira, que é professora aposentada aqui da Universidade do Pará, hoje está no Rio de Janeiro. Obrigado pela beleza em um novo olhar sobre o cotidiano. Fiz triangulação com câmera escura de lata de leite e ninho. Ela é hoje professora de ensino médio público no Rio de Janeiro e agora trabalhando no ensino remoto. Ela fez questão de frisar. Aqui o Marlos Romero, também que eu não tenho informação, depois se ele quiser deixar no chat de onde ele está participando,
É comum na física a conclusão de uma explicação para fenômenos que só depois teremos a aplicação prática. Para esses casos, o senhor vê aplicações tecnológicas e afins? Parabéns pela apresentação. Para esses casos, ele está perguntando especificamente sobre esse tema, né? Acho, pelo que eu entendi. Eu acho que sim, né? A ótica geométrica, o pessoal não dá nada pela ótica geométrica. Eu sou encantado pela ótica geométrica, né? Porque tem tantas coisas interessantes e com aplicação, né? Com aplicação no entendimento da nossa visão e dos instrumentos ópticos que estão por aí, né? Então, certamente, esses assuntos aí têm muita aplicabilidade. Ok, professor, muito obrigado pela resposta. O Marlos está falando de Tucuruí, no Pará. Veja, isso é um negócio interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que um dos maiores desafios para a continuidade do ensino hoje nas instituições públicas, seja do ensino baixo, seja no superior, né, é que realmente grande parte das pessoas que moram nos interiores, como é o caso aqui da Amazônia, o senhor pode imaginar, quer dizer, o quão afastados podem ser uma cidade, o quão difícil é o acesso. Mas, por outro lado, quer dizer, essa necessidade de promover atividades remotas fez com que hoje nós tivemos um encontro como esse, que, para mim, assim, é uma satisfação imensa. Quer dizer, você tem uma pessoa a mais de 4.000 quilômetros de distância falando comigo, no outro extremo do país, uma pessoa que provavelmente, de outra maneira, não poderia nos visitar, a não ser virtualmente, dado especialmente os escassos recursos financeiros que existem, especialmente para essas atividades de ensino de física e divulgação científica. Então, professor, assim, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez. Eu não sei se o senhor quer fazer algum comentário final, senão nós vamos caminhar para o encerramento dessa sessão. Eu agradeço a possibilidade de ter falado para vocês, reitero o convite para visitarem o nosso site, tá? E me coloco à disposição, tá? Para, em outro momento, falar sobre outros temas, tá? Porque temas interessantes não faltam, né, para a gente conversar. Tá? Então, muito obrigado. Com certeza, professor. O senhor pode ter certeza que nós seremos frequentes solicitadores dos seus conhecimentos. Então, para encerrar, eu gostaria que nós ainda temos dezenas de pessoas participando, né, que essas pessoas, então, ligassem seus microfones para agradecer. Antes de sair, aqueles que não fizeram, deixem registrado, por favor, o seu nome de onde estão falando. Então, por favor, liguem os seus microfones para uma salva de palmas final para o professor Fernando Lang. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado.